A paz do Senhor, bom dia, graças a Deus. Mais uma manhã para a glória de Deus, né? Uma manhã de terça-feira abençoada, dada um grande presente de Deus para nossas vidas. Deus vai fazer coisas grandes na vida de todos aqueles que creem, tá bom? O amigo que vos fala é o pastor Hélio. Estou aqui para dar uma palavra muito abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia. Que Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o nosso dia, esta manhã de terça-feira. Que Deus venha abençoar teus sonhos, seus projetos. Confia em Deus, espera nele. Creia na palavra do Senhor Jesus Cristo e ele te abençoará em nome de Jesus. Glória a Deus. No princípio, criou Deus todas as coisas e fez um jardim, né? Fez um jardim, plantou um jardim para que o homem habitasse seguro, né? Habitasse segundo a palavra de Deus. Mas aí houve a queda do homem, a queda da humanidade. Lá no jardim não existia pecado, né? Não tinha pecado, não tinha maldade, não existia morte, não existia luto, não existia choro. No jardim do Éden habitavam seguros na presença de Deus. Toda manhã o Senhor vinha, toda virada, né? Da manhã o Senhor vinha ter com Adão e Eva, vinha até o jardim, porque é isso que Deus quer, ter intimidade, né? Intimidade com a sua criação, que somos nós. Mas para termos intimidades com Deus, para termos essa intimidade, só existe um jardim hoje que podemos nos encontrar com Deus. Aleluia. Esse jardim hoje é a palavra de Deus. Glória a Deus. É os que obedecem à palavra de Deus. Está no jardim novamente. Verdade. Volta a inocência, né? Sim. A pureza. Olha o que diz aqui no capítulo 3 de Gênesis. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Olha só a astúcia de Satanás. A Bíblia relata que o animal mais sagaz, com poder de engano, com poder para enganar, era a serpente. Era a serpente. Então, Satanás, para confundir a Eva, usou o animal mais sagaz, mais inteligente, mais parecido com o ser humano, para enganar a Eva. Ou seja, Satanás, quando quer fazer a pessoa desviar dos planos de Deus, dos projetos de Deus, da palavra de Deus, ele usa de artimanha, ele usa de astúcia, para que a humanidade viva na miséria, no sofrimento, na tristeza, e saia do jardim
que é a palavra de Deus. Verdade. Né? Sim. Mas os que obedecem à palavra de Deus não agem pelo sentimento, pelas emoções, porque o sentimento é extinto, né? E a palavra de Deus ensina que a gente age por fé, na certeza do que Deus faz, Glória a Deus. quando Ele fala na palavra dele conosco. Porque o que Jesus veio fazer na terra? Cumprir a palavra de Deus. Não é verdade? Verdade. O que foi profetizado pelo profeta Isaías, Jesus veio para cumprir. É tanto que ele falou, eu vim para cumprir, não para abolir. Então, o inimigo ele tem atacado muitas pessoas que estão no jardim, que estão na palavra de Deus, causando ali emoções, sentimentos, delírios, alguns delírios, para que venhamos ir contra a palavra. Para que venhamos ter dúvida no coração e começar a esquecer do que Deus disse. Olha o que Satanás, através da serpente, da cobra, falou para Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ele causou ali uma dúvida, tem um ponto de interrogação. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ali começou a queda. Porque quando você responde a algo, é porque você deu ouvido. Nós demos ouvido ali. Então ali começou a queda. Ela deu ouvido, tentou explicar o que está escrito, que não era para comer Da da árvore do jardim. Está escrito. Poderia descer a legião de anjos do céu e falar para ela comer aquele fruto, e ela não deveria comer, porque o Alfa, o Ômega, o Deus Todo-Poderoso, deixou escrito que não era para comer aquele fruto. Então não tinha nem que tocar no assunto, né? Não tinha nem que dar ouvido, né? Para a serpente. Olha o perigo, né? De querer rebater ou dar ouvido o que a serpente fala, né? Aí diz aqui, ó, no 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O que é que Deus disse? Que não era para comer do fruto da árvore do meio do jardim. Deus disse isso. Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus deu a ordem. Deus estava protegendo Eva, né? Tirando do perigo. Tirando da armadilha. Não é verdade? Não? Verdade. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A serpente, como ela é astúcia, até astúcia, ela é sagaz, tem um poder de engano, e comandada por Satanás, ainda que é o maior enganador que existe.
causou uma contenda entre Eva e Deus, Verdade. chamando Deus de mentiroso na frente de Eva, e Eva sendo feita por Deus, estando no jardim que é de Deus. Todas as bênçãos que Eva alcançou foi Deus que deu. Mas quando a serpente falou que não morrereis, ali entrou a dúvida no coração de Eva. Ela se afastou de Deus ali. Porque deu ouvido à serpente. Verdade. Não podemos dar ouvido. Verdade. Temos que obedecer o que está escrito. Né? Está escrito na palavra. Igual Deus é a autoridade suprema, né? Que está sobre todos. E a Bíblia diz lá em Romanos 13, se eu não me engano, que nós devemos obedecer todas as autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus. Não existe autoridade que não seja formada, instituída por Deus, né? Mas a serpente sempre vem com um dardo, né? Para ter a desobediência, para causar dúvida. Será que é Deus que está falando na boca do pastor? Será que aquela palavra que o pastor pregou é assim mesmo? A Bíblia diz que o homem saiu a semear. Olha que forte isso. E uma semente caiu à beira do caminho. Este homem é o Espírito Santo, né? Saiu a semear. E uma semente caiu à beira do caminho. Aí veio o pássaro e roubou aquela semente. O pássaro representa Satanás. Quer dizer o que? A semente não tem que cair na beira do caminho, a semente tem que estar lá, na terra. Né? É verdade. Então, se eu não coloco a palavra de Deus no coração, que representa uma terra boa, dentro do meu coração, e Deus fala, escreve as minhas palavras na tábua do teu coração. Colocar a palavra de Deus dentro do meu coração, vai vir o ladrão, o diabo, em forma de pássaro, e roubar a semente. E causar dúvida, contenda, né? Orgulho, né? Aí começa a surgir os sintomas do veneno da serpente, né? O orgulho, a dureza de coração. Começa a surgir as coisas que não tinham antes na vida daquela criatura. Eva não tinha dúvida, né? Eva sabia que não era para comer aquele fruto, mas quando ela deu ouvido para a serpente, aí começou a dúvida, né? Começou a dúvida. Aí ela disse aqui, ó. A serpente disse, continua a serpente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E continuou persuadindo, continuou colocando ela contra Deus, e ela aceitando aquilo. Ela aceitando a palavra da serpente. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Aí, ó. Aí ela agiu com o que os olhos mostram, com o que o coração sente. Pode ver que começou a nascer a insignificância do barro. E Eva, ela começou a olhar, né, para a árvore que não era nem para ela tocar, nem comer do fruto. E ela, aos olhos dela, viu que era boa a árvore. E ela começou a se agradar, começou a sentir. Começou a agir com sentimento.
olhou e achou agradável, algo bom, né? Começou a julgar segundo os olhos dela, e foi contra a palavra de Deus, mesmo Deus falando que não era para tocar. Mas depois que dá ouvido para o diabo, em forma do que ele aparecer, né? Porque ele nunca vai aparecer dizendo que é o diabo. Ele só vai querer causar confusão, contenda, porque ele é sujo e tudo dele toda a essência dele é mal. Diferente de Deus, que Deus é puro, e toda a palavra que Deus dá é reta, e não tem nenhuma malignidade. Deus não vai ficar tentando convencer, né? Deus, ele prega a palavra e ensina, não é verdade? Sim. Mas a serpente não, a serpente coloca as pessoas contra Deus até hoje. A grande serpente foi lançada na terra, aí dos moradores da terra, né? Por isso que o mundo é enganado pela serpente, porque não se reveste da palavra de Deus. A humanidade é enganada porque os olhos delas estão no pecado, né? Não estão na palavra de Deus. É tanto que muitos que estavam na palavra de Deus têm se desviado por dar ouvido para a serpente. A serpente tem colocado divisão, né? Sim. Dentro das igrejas. O povo está andando, alguns, segundo o que os seus olhos desejam, né? O que lhe agrada, né? Não é o que agrada a Deus. Porque o que agradava a Deus era que ela não tocasse naquela árvore. Ela tinha tudo lá. Deus falou, tudo que está aqui é teu, Eva, tudo. Agora essa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, que está plantada no meio do jardim, essa aqui é minha. Essa eu não quero que toque. A árvore não era ruim, mas a desobediência foi ruim. Não é verdade? A árvore era boa para que se comesse, mas se Deus falou para não comer. Não é nem para ter tocado. Então é tão simples, né? Não é verdade? Mas a humanidade até hoje, ela se rebela contra Deus, porque o desejo humano é maior, muitas das vezes, por alimentar esse desejo, por colocar os olhos aonde lhe agrada, né? E isso faz com que se afasta de Deus o coração. Afasta de Deus ali a confiança. Começa a nascer dúvida, né? No começo, eu já vi pessoas entrar na casa de Deus, na igreja, no começo, assim, obedecer tudo, né? Sim. E Deus abençoar, mudar a vida, restaurar, né? Prosperar, unir a família, tirar da prostração, da humilhação. Mas depois, olhou para onde não deveria olhar. Começou a fazer o que Deus falou para não fazer. E já começou a ir contra as autoridades da igreja. Já não obedece a palavra que Deus dá na boca do homem, da mulher de Deus, das autoridades revestidas de autoridade dada por Deus, né? Toda autoridade se acha na vida dos pastores, missionários, bispos, obreiras, ou seja lá qual for a autoridade, porque Deus entregou, né? Então aí começa a entrar dúvida, começa a andar segundo a sorte, segundo visões, que muitas das vezes é humana. Eva ali, o que é que ela teve na hora que ela olhou para a árvore? Uma visão. Qual foi a visão que ela teve? Que a árvore era boa para se comer do fruto dela. A visão que ela teve. Mas se Deus falou que não era, para comer não era. Então Deus, ele fala muito forte, né? Jacó foi abençoado porque foi obediente até o fim, né? Abraão foi obediente e agiu segundo a palavra de Deus. Obedeceu a palavra de Deus. Abraão não viu nada, né?
Ele andou por fé. Abraão não teve ali visão, não teve sonho, né? Abraão teve fé. Quando Deus falou, deu o mandamento, está escrito até hoje. Deus deu o mandamento para Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quer dizer que Abraão não sabia para onde ia. Não é verdade? É verdade. Abraão, ele foi para onde Deus mostrou, né? Sim. Abraão obedeceu a palavra e foi peregrinando, né? Até chegar onde Deus mostrou. Hoje, Satanás quer encher o coração de muitos para ser maior que Abraão, né? Sim. E já tem tudo resumido, né? É verdade. Aonde vai, aonde não vai, onde termina, onde começa, né? Não. Deus fala conosco da palavra. A palavra é a verdade, né? E conhecereis a verdade, E a verdade. e a verdade vos libertará. Por isso tem muitos falsos profetas hoje no mundo enganando as pessoas que estão fora da palavra, né? Não é? As pessoas no seu conforto, né? Querem tudo na mão, mas não querem pagar ali o preço de sair da zona de conforto para obedecer o que Deus disse. Não toque na árvore que está no meio do jardim. É isso que devemos fazer, obedecer a palavra de Deus. Aí vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável. Ela começou ali a ter sentimento, né? Sim. Sentimento do quê? De desejo. Primeiro ela olhou para a árvore, depois teve desejo, porque antes disso entrou o quê? A dúvida. Quando entra a dúvida, Satanás consegue colocar dúvida no coração do homem, ele consegue bloquear a fé. Bloqueando a fé, começa, o homem não anda mais por fé, ele vai andar por desejo. Ele vai andar onde se sente melhor, onde é melhor para ele, onde é mais acessível para ele. Aí ele vai se tornar um homem natural, igual a Eva era uma mulher que não morria, né? Não tinha doença, não tinha dor, né? Mas depois que ela começou a andar por sentimento, comeu do fruto, hoje as mulheres herdaram de Eva esse pecado, né? De sentir dor, sentir fome, luto, né? Sofrimento, né? Eva, Deus falou agora, com dor tu vai gerar. Porque deu ouvido para a serpente, né? E o teu desejo será para o teu marido. Tá aí, ó. Já que está vivendo por desejo, né? O sentimento, vai ser dominado por outra pessoa, né? Olha que coisa, hein? Não é verdade? É verdade. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Tomou-lhe do fruto. E comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Aí você viu que começou a ruína, né? É. Hoje come do fruto e ali espalha, né? Para a casa inteira, sabe? É verdade. As pessoas se rebeliam, né? Contra a palavra de Deus e contamina as outras que estão dentro da própria casa. Por causa do desejo maligno, carnal. Mas parece bom, né? Aquele desejo. Não parece ruim. Eva desejou e viu que o fruto era bom para se comer. Mas ali ela acabou com a vida dela, acabou com o mistério, né? Tirou a paz, saiu do jardim, né? E andou segundo um homem normal, ou mulher normal na terra. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença
de Deus. Então, depois que desejou e foram enganados ali, né? Eles começaram a se esconder da presença de Deus. Fugir, né? Sim. Fugir de Deus. Aí começou a natureza humana, porque Deus está em todo lugar, onisciente. E eles começaram a imaginar que poderiam fugir de Deus, mentindo, né? Contra a verdade, né? É. Aí começa tanta coisa, começa, né? Se a pessoa não ouvir a voz de Deus, começa a dar tudo errado, né? Aí se esconderam. Se esconderam do quê? Da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem. Deus chamou ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Aí começa o medo, a trava, tá vendo? Sim. E me escondi. Quando ouve a voz de Deus, já não tem aquela ousadia mais. É verdade. Sabe? Aquela decisão, sabe? Como eu ouço a voz de Deus hoje? Na palavra. É igual que está escrito. Sim. Na palavra, né? E tive medo, ó. Tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Aí, ó. Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ó, Deus falou: te ordenei que não comesses? Então disse o homem. Aí começou a confusão, ó. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi, ó. Aí culpou a mulher. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então quer dizer que ela só percebeu que era um engano depois que quebrou a cara, que comeu? Se Deus falou que não é, para tocar, não toca. Se Deus falou que não é nem para olhar, não olha. Porque é a obediência que vai brindar na vida espiritual. Glória a Deus. Não andar segundo os instintos da carne, segundo o que o coração deseja, mas andar por fé, segundo a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não podemos subestimar os maus desígnios do diabo, né? A Bíblia diz que até hoje ele se transforma em anjo de luz para enganar, né? Causar ali a divisão, a rebelião, né? É tanto que ele tem o poder de rebeldear, né? De diminuir, também de dividir, né? As pessoas. Você vê que lá no céu ele enganou os anjos. Os anjos, rapaz. Olha o poder de engano que ele tem. Coloca as pessoas, até os anjos, contra a palavra de Deus. O inimigo é dar ouvido para esse maldito aí, né? É não dar ouvido, né? É. O diabo é derrotado em nome de Jesus. Tem que dar ouvido para a palavra de Deus, não é verdade? Verdade. Para o que Deus está falando. Glória a Deus. Pastor, como o senhor fez para ser abençoado? Guardei a palavra de Deus no coração e obedeci os meus pastores. Hoje eu tenho o nosso bispo Miguel, a pastora Hélia, e obedecemos eles até hoje. Porque eles são autoridades instituídas por Deus, e Deus usa eles para nos disciplinar, para nos mostrar da palavra, para que devemos continuar seguindo. E isso faz a gente amá-los mais ainda, né? Não é verdade? É verdade. Então, Deus falou para o homem, né? Eu não ordenei que não comeste da árvore que está lá, no meio do jardim.
Então, a mulher também disse à serpente que me enganou. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Tá vendo? E é o que acontece, né? É forte, né? Sim ou não? E Adão disse: visto que, olha o que Deus disse para Adão: viste que atendestes a voz da tua mulher, ó, atendeu a voz de quem? Da mulher. E comeste da árvore que eu te ordenara, não comestes? Deus falou: já que você deu mais ouvido para a tua mulher do que para a minha palavra, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, o preço foi alto, né? Foi. O certo é obedecer a palavra de Deus. Amém? Amém. Então vamos fazer uma oração, né? Prepara nas suas mãos aí o copo com água e fique atentos. Obedeça a voz de Deus. Hoje, às 7h30 da noite, estaremos passando e tocando no manto consagrado, usando a fé. Sabemos que Deus vai fazer um milagre muito grande na sua vida. Não sabemos como vai vir, da onde vai vir, da maneira que vai vir. Não estamos trabalhando com adivinhação. É por fé. Você vai se levantar, vai obedecer a palavra de Deus, vai se preparar, vai vir para a casa de Deus e vai tocar nas vestes de Jesus e será curado ou curada. Igual aquela mulher que sofreu 12 anos de uma hemorragia. Ela disse consigo mesma, né? Quando ouviu falar de Jesus, que ela iria à igreja e tocar as vestes de Jesus. Tocou, ele estancou a hemorragia e foi curado imediatamente. E ali ela foi uma mulher bem-aventurada, feliz, porque viveu não por sentimento, não por dor, mas por fé. Glória a Deus. Então que seja assim. Vivamos por fé. É hora de oração, tá? Momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor Pai, querido e poderoso Deus, que a palavra, a voz do Senhor, o mandamento que o Senhor deixou na Bíblia, não dado por homens, o mandamento de homens, ou doutrina de homens, mas a palavra que o Senhor deu. Venha, meu Deus, abrir os olhos de muitas pessoas, muitos que estão no jardim, obedecendo ao Senhor. O diabo tem lançado dardos inflamados, tem colocado dúvidas, tem colocado sentimentos, tem colocado ali, meu Deus, desobediência, para que saiam do jardim, para que vivam, meu Deus, na humilhação. Igual a humanidade se encontra hoje, perdida, sem rumo, escravas,
É assim que o diabo planeja contra nossas vidas. E ele perturba os crentes, perturba a gente, perturba os que creem no Senhor, os que obedecem. O inimigo não está preocupado com aqueles que estão longe do Senhor. Ele se preocupa em destruir aqueles que obedecem à palavra do Senhor. É como Jó. Jó era um homem muito abençoado, mais rico do Oriente, de uma família linda. Jó andava ali íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Satanás rodeava a terra, passeando por ela e buscava destruir Jó. Buscava colocar Jó contra o Senhor contra Jó, para causar rebelião. É tanto que quando os filhos de Deus foram ter com o Senhor nosso Deus, Satanás introduziu no meio deles e foi também a presença do Senhor. Chegando à presença do Senhor, os anjos, sem saber de nada, os arcanjos, o Senhor disse a Satanás: da onde tu vens, Satanás? Aí Satanás respondeu: de rodear é rodear a terra e passear por ela. Vim até aqui. Os anjos nem sabiam que o diabo estava ali, porque ele se transformou em anjo de luz. Enganou um monte de anjo. Mas o Deus Todo-Poderoso sabia as astúcias dele. Aí Deus falou: tem visto, o Senhor falou, tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. O diabo disse: o Senhor também o abençoa em tudo. Por isso que ele teme ao Senhor. Deixa eu tocar em tudo que ele tem, e ele vai se rebeldear, vai se rebelar contra o Senhor. Vai blasfemar contra o Senhor na face do Senhor. Ali começou a artimanha do diabo de colocar Jó contra Deus, aplicando ali dores, sofrimento, dúvidas. Usou até a mulher para Jó abandonar a fé. Mas Jó permaneceu obediente ao procedimento que Deus o tinha dado. Jó disse: eu vou manter firme o meu procedimento. E manteve o procedimento da obediência. E o Senhor deu tudo em dobro para Jó, de bênção, de filhos, de saúde. Pai, abençoa esta água, Senhor. Todos que tiver com a água na mão, ou numa mesa, num copo, numa garrafa, sejam abençoados, curados, libertos, em nome de Jesus. Toca no canceroso, no leproso, no aidético, no diabético, paralítico. Esta pessoa está com uma angústia, uma dúvida. Esta pessoa que comeu do fruto que o diabo deu, depois ela percebeu que aquilo não provia do Senhor. Toca nela, Senhor, em nome de Jesus. Que ela possa ter força, que ela possa levantar do fundo do poço agora e clamar ao Senhor, crer na palavra do Senhor. Que possa obedecer a palavra do Senhor. Tira da humilhação, Pai. Tira da vergonha e da derrota. Pai, abençoa esse que nos ouve. Abençoa a água. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Beba da água abençoada. Graças a Deus. Glória a Deus. Lembra disso. É melhor que se obedeça a Deus do que sacrifício, tá? Obedecer é melhor que sacrificar. Guarda no coração. A paz do Senhor e Deus abençoe. Até a próxima programação, em nome de Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus. Até a próxima. Fiquem com Deus. A paz. Glória a Deus.